Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Comando Leandro. Eu gosto de postar aqui alguns vídeos relacionados à primeira habilitação, ao dirigir na sua essência, aquela paixão por carro, muita coisa voltada pro mundo aqui de quem está tirando a habilitação, que está aprendendo, né, a dirigir. Vocês reparam que tem uma sequência de vídeos aí com algumas evoluções, pessoal fazendo percurso, né? Alguma coisinha que dá para registrar. E beleza. Bom, eu queria falar um pouco hoje, pessoal, sobre o boleto de avaliação, né? Aquele informativo onde tem as regras do exame prático, né? A banca que eu atuo aqui, para a primeira habilitação, o pessoal, os examinadores, eles estão usando já um sistema mais moderninho, é as mesmas informações, só que é tipo num tablet, né? Não é na folha assim, impresso assim, né? Eu atendo também a categoria do PCD, da banca X, e eles ainda estão usando o papel, o boleto, né? Mas só para deixar claro, assim, para quem não conhece, né, que a gente chama de boleto de avaliação, tá vendo? Ó, deixa eu ver se dá para pegar direitinho aqui. Eu queria falar um pouco sobre ele, né, interpretar aqui junto com vocês aqui as faltas, tal. Eu percebo, turma, que tem bastante gente, cara. Eu fico circulando no dia da prova, e aí acabo ouvindo um pouquinho da conversa paralela da turma, né, sobre alguma coisa, pontuação, essas coisas, e eu vejo que às vezes a turma desconhece um pouco. Eu não sei, de repente tá meio tenso com o momento, porque o dia lá, o dia é meio complicado, né, pessoal? Tem a parte também a tensão de que gera toda aquela situação, tal. Eu sempre comento com a turma aqui, às vezes tem também o caso da demora, da chuva, do calor, do frio, de tudo que acontece, e às vezes a turma fica meio tensa, né? Talvez, pode ser isso aí, né? Mas vamos lá, pessoal. Então, para tentar esclarecer aqui, eu vou ler os itens aqui, que às vezes estão escritos de uma maneira aqui um pouco mais técnica, né? De um jeito meio difícil de entender, então eu vou tentar deixar claro aqui, beleza? Então vamos lá. Esse boleto ele é dividido assim: as faltas eliminatórias, que é aquelas que, se cometer, já acabou, já era, perdeu, vai ter que marcar a prova de novo. E tem as faltas toleráveis, né? Grave de 3, média de 2, leve de 1 pontinho, beleza? Deixa eu ver aqui, porque teve uma atualização, né? E justamente esse mais atual foi que eu peguei pra gente poder bater um papo aqui. Eu tô lendo aqui, eu tô achando aqui as faltas graves. Falta eliminatória foi riscada aqui em algumas situações, não? Tem até uma informação aqui. Atenção, considerando as funcionalidades do aplicativo, acho que isso aqui não é nada. Deixa eu ver aqui. No aplicativo, as faltas gravíssimas deverão ser registradas ao final do exame. Me parece aqui, turma, que houve atualizações, né? Que nem, por exemplo, a baliza a gente já não tá fazendo no dia da prova prática. E todas as faltas aqui que, por exemplo, no caso, não colocar o veículo na área balizada foi riscado, avançar sobre o balizamento foi riscado. E aqui onde está escrito faltas eliminatórias também foi riscado. Esse boleto a gente acabou de imprimir. Eu pedi aqui para a diretora aqui do CFC que eu trabalho para imprimir para mim. Ela acabou de imprimir e tá arriscado, né, as faltas eliminatórias aqui.
Eu aqui na prática, pessoal, eu fico fazendo como com a turma? Eu pego o boleto antigo, porque eu deixei no outro carro minha pastinha. Eu pego o boleto antigo, né, que já está aí há um bom tempo, e a gente fica em cima daquelas condições, né? Então, por exemplo, encostou na guia, reprova, furou a parada obrigatória, reprova, passou para contramão, reprova, duas setas, reprova, tal. Então, ali já está, estou um pouco mais acostumado lá com ele, né? Esse aqui, pelo que me parece, bom, mas vamos lá, né? Para não perder muito tempo aqui. Eu vou começar pelas faltas graves, que agora, vamos ver aqui, não é mais 3 pontos também. Caramba! Eu tô aprendendo aqui também, viu, turma? E outra coisa também, eu tinha conversado com o examinador acho que tem que ser essa semana anterior a essa. E um dos examinadores tinha me dito que beleza, eles estão atualizando todo o sistema aqui e que essa parte aqui desse boleto atualizado ia começar a vigorar mais assim próximo do meio do ano. Nós ainda estamos em fevereiro, né? Na última semana. Eu tô trabalhando com a turma aqui e ainda com outro boleto. Mas beleza, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar em consideração aqui, que eu também tô meio perdido com esse daqui. Eu vou levar em consideração esse mais antigão, beleza? Então vamos lá. Eu vou ler aqui os itens aqui e aí a gente vai vendo junto aqui, ó. Começando pelas faltas eliminatórias. Desobedecer a sinalização semafórica de parada obrigatória. Aqui na banca que eu treino, não tem semáforo, né? Não aplica semáforo na turma, então tem só as placas de parada obrigatória. O que eu combino com a turma aqui? A nossa banca, ela tem a placa de para e não tem a faixa de pedestre, né, no chão. Eu combino com a turma o seguinte: vai indo com o carro, visualizou algum pedestre ali, alguma coisa, alguém querendo passar, para um pouquinho antes da placa. Para lá, zera aqui o velocímetro, né? No caso do carro mecânico, freio, embreagem, fica lá, a pessoa vai, completa a travessia, põe a primeira, acha o ponto, avança um pouquinho e aí passa um pouquinho da placa para conseguir ter visão do cruzamento, entendeu? Não vai passar com metade do carro lá para a pista, que aí vai dar ruim, viu, turma? Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá. Aí o seguinte, avançou um pouquinho depois da placa, 3 segundinhos, freio e embreagem, né? 3 segundinhos, viu que não vem ninguém, mesmo que não tem ninguém, faz a parada. E aí avança lá, direita, esquerda, tal. No nosso caso aqui vira para o lado direito, né? Aí beleza, segue lá as diretrizes lá. Prosseguindo aqui, pessoal. Avançar sobre o meio-fio também era uma falta eliminatória. Não precisaria de fato subir com o carro em cima da calçada, até porque também tem o comando aqui. Viu que a coisa vai dar ruim, né? Eu pelo menos vi que a coisa meio que fugiu do controle. Eu dou um tapinha no volante aqui, tento tirar a direção e uso o comando duplo lá. Se caso encostar, levando em consideração o boleto antigo, encostou no meio-fio, acabou, já era reprova, tem que remarcar a prova. Bom, a baliza tá aqui também, ó. Não colocar o veículo na área balizada, mas tipo esse já todo mundo tá sabendo que não tá sendo aplicada a baliza, então nós vamos pular. Então vamos aqui, ó. Transitar em contramão de direção. Às vezes precisa ultrapassar alguma coisa, né? Algum carro que tá na frente lá, mas é bom sempre esperar, turma. Isso é meio contraditório. Às vezes a turma pergunta aqui pra mim: mas o examinador pediu pra eu ultrapassar, não era pra ultrapassar. Gente, isso é meio... Eu vou falar pra vocês sinceramente, eu nunca vi isso não, sabe? Assim, do examinador falar e tipo, aí depois acabar reprovando que não era. Eu acho até, caso isso aconteça, não é legal, né, turma? Não é legal. Mas vou me basear pelo treino aqui. Se a gente tiver numa condição onde se permita ultrapassar, eu peço para a turma
colocar analisar, né? Ver no retrovisor, ver se tem alguém vindo, tal, vindo de lá para cá também, coloca a setinha com antecedência. Às vezes tem um outro carro de autoescola na frente, morreu. A gente transita aqui no local de treino onde tem muita empresa, às vezes tem caminhão fazendo entrega. Então imagine só, se ficar parado lá esperar, o cara não vai ter como, né? Então tem que ultrapassar. Aí no caso a gente dá uma analisada, seta para a esquerda, ver se não tem ninguém, passa, quando tiver passando do outro carro, coloca a seta, olha aqui, vê se cabe ele todo aqui atrás, coloca a seta já vai estar para a direita e entra na pista novamente, né? Entrou na contramão sem dar seta, aí realmente é reprova, né? O último exame que eu fui aqui do PCD, o pessoal estava confundindo o percurso lá e acabou entrando na contramão algumas vezes, dois casos lá, e acabaram sendo reprovados. Bora lá. Não completar a realização de todas as etapas do exame, também era eliminatória. Avançar via preferencial, vamos pegar um exemplo aqui da parada obrigatória, aquilo que eu falei. Tem a plaquinha de pare, avança um pouquinho para poder ter visão do cruzamento, desde que não venha pedestre. Só que o que acontece, turma? Tá a plaquinha de pare, que eu tô com as mãos ocupadas aqui. Aí, tipo, passou a mais, chegou na metade do carro aqui, já tá atravessado lá no meio da rua, não, aí já era, né, meu? Aí invadiu a preferencial, aí a casa caiu, né? Beleza. E aí cometer qualquer falta de trânsito de natureza gravíssima, seria no caso a falta eliminatória. Vamos passar para as toleráveis agora, graves de 3 pontos. Desobedecer a sinalização de viu agente de autoridade de trânsito. Isso é difícil de ter lá, mas precisa respeitar, né? Caso tenha alguma coisa lá. Não observar as regras de ultrapassagem e mudança de direção. É bem aquilo que eu estava dizendo, né, turma? Na hora de analisar, for cortar algum carro, alguma coisa que aconteceu, seta para sair, seta para voltar para a pista. Não dar essa aqui eu acho legal de falar, viu? Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. Na prova em si, na nossa banca não tem semáforo, né? Onde a gente treina aqui, de vez em quando a gente pega alguma coisinha de avenida, mas só para dar uma explicada aqui. Nesse caso de avenida, pessoal, treinar com o pessoal, primeira habilitação, assim, eu particularmente gosto de ir quando a gente já dominou toda a condição do percurso, sabe? Onde já está fazendo legal, está conseguindo reduzir as marchas, não está deixando o carro morrer com tanta facilidade. Aí eu gosto de pegar uma avenida com a turma, tal. Às vezes aí a gente passa por faixa de pedestre, começa a ter umas situações reais, mas eu gosto de fazer isso quando o nosso objetivo da aula aqui do percurso ele já está bem encaminhado, sabe? Na prova prática, turma, eu sempre falo para a turma, deu o indício que quer atravessar para o carro, freia a embreagem, cede a vez, olha o retrovisor aqui, cuidado para não frear meio bruscamente, cuidado com quem está atrás, cede a vez, né? No treinamento, pessoal, a gente estuda muito isso, viu? Deixa eu ver se tá. Que tem hora que eu acho que não está gravando. A gente analisa isso, eu analiso junto com eles aqui. Às vezes a pessoa está na calçada e confunde a turma aqui, entendeu? É meio complicado. Aí dependendo da situação a gente analisa junto aqui, sabe? Se não, beleza, vai embora, segue aí, já era. Eu passo orientação para na hora da prova lá, qualquer coisa que acontecer que vê que vai atrapalhar, cede a vez. No treino aqui a gente treina muito a dinâmica, né? E lembrando que é o meu jeito de trabalhar, né, turma? Então, bora lá. Tem que dar preferência para o pedestre, não precisa estudar a condição para ver. Às vezes a pessoa nem quer atravessar, se para o carro complicado, como eles não têm ainda o reflexo assim, ainda legal ainda, às vezes para numa condição complicada, com o que está atrás também não está prestando atenção, enfim, é uma série de coisas que precisa ser analisada. Vamos lá, outra situação aqui, ó. Manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso do exame ou parte dele. Eu já vi 2, 3 casos desses, que a porta ela fica desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Chacoalhando aqui. Desses casos aqui, ele fica até apitando, né? Se isso acontecer. Eu trabalhava até em um outro CFC e eu vi a pessoa ser reprovada por conta disso. Então, entrou no carro, turma, porta, banco, retrovisor e o cinto para poder conferir.
fecha a porta numa batidinha não muito forte, sequinha para travar a porta, ajusta o banco, os espelhos e por último o cinto, beleza? Vamos lá então. Prosseguindo, não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizar incorretamente. O que é isso aqui, turma? É a seta, pessoal. De acordo com as regras do percurso, né? Isso eu até aprendi com o grande Robertão lá da Zona Sul, lá, assim que eu estava fazendo estágio com ele, quando comecei a trabalhar. Meu, você vai estacionar. Ó, vamos prestar atenção aqui em como está escrito aqui, pessoal. Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida, né? Se pretende. Então, muitas das vezes, alguns dos costumes que tem aí fora, por exemplo, assim, onde pega bastante com a turma da reabilitação, a pessoa vai estacionar aqui, ele vem, olhou tudo, ele joga o carro aqui para acostamento, já deixou alinhado, ele liga a seta para parar. Não, meu amigo. É para ligar a seta antes, está na rua lá, liga a seta, analisa lá se dá para encostar, encosta e beleza. No caso da prova aqui, sempre oriento a turma com a seta com antecedência e deixa ela ligada até o examinador observar lá o que precisa fazer. Né? Essa é a orientação que eu passo para a turma aqui. É sinalizar com antecedência, turma. Sinalizar com antecedência. Cada seta que deixa de sinalizar, erra, liga para um lado, vira para o outro, errou na seta, perde 3 pontos. Lembrando que a gente está levando em consideração que o boleto, até o mais antigo, de que a seta vale 3 pontos negativos e o limite de se perder é até 3 pontos, né? Então, no caso, duas setas que dá ruim, a casa cai. É com antecedência. Então, antes de mexer o volante, vai chegar a informação. Você vai estacionar ali, ó, lá da árvore, ali, por exemplo. Analisou aqui a condição, coloca a seta e vem trabalhando o volante, ó. Usa o ponto de referência, não sei qual que é que cada um tem aí, como que é passado. Alinhou o carro, que eu faço com a turma aqui, a gente pega uma base aqui do quadradinho do limpador, deixou o carro reto, aí vem parando o carro, manter a seta ligada, tá? Ela caiu, tem 2 segundos para ligar ela. Não tá escrita a regrinha dos 2 segundos aqui, mas a gente trabalha assim. Coloca a setinha, ela caiu, liga de novo e dá sequência no que precisa fazer aqui, beleza? Então, essa da seta, não sinalizar, deixa eu ver aqui. Não usar devidamente o cinto de segurança. Na hora de passar o cinto, ele não pode ter dobra, né? Ele tem que vir, ó, lisinho, retinho aqui pra gente colocar na presilha. Essa do cinto aqui, beleza. Aí eles riscaram aqui, mas eu vou ler essa daqui. Perder o controle da direção do veículo em movimento. Turma, essa condição aqui de perder o controle, quando se fala isso, muitas das vezes o que pensa? É tipo aquele negócio do carro sair desgovernado e tal, mas não exatamente, né? Também mas, por exemplo, uma coisa que acontece muito assim, na saída do carro, por exemplo, aqui, às vezes a pessoa se perde um pouquinho no ponto aqui e tira o pé, faz aqui, engata o carro aqui e vai sair, não tem o controle legal da embreagem, não conhece o carro direito, não sabe que ponto que tá. Tira o pé da embreagem aqui, o carro não anda, ela mete o pé no acelerador, faz aquele barulhão lá e quando solta a embreagem de vez, ele dá aquele pulo para frente. É perder o controle da direção, né? Então não tem domínio do negócio, pode ser isso. Parou na subida lá, fez o controle do ponto lá, não achou o ponto direito, tirou o pé, o carro voltou para trás, mete o pé no acelerador também, perdeu o controle da direção. Então a gente dessa maneira procura orientar a turma aqui, né? E aí, para encerrar essa parte aqui, cometer qualquer infração de trânsito de natureza grave, os 3 pontinhos negativos. Vamos partir para as de 2 pontos aqui, ó. Executar o percurso da prova no todo ou parte dele sem estar com o freio de mão inteiramente livre. Esse carro aqui, quando não abaixa o freio de mão direito, ele vai andar um pouquinho. E aí o que acontece? Ele vai começar a apitar aqui. Aí às vezes acontece na aula, eu meio que dá uma sacaneada na turma. O que é isso aí? Eu não sei. O que é isso aí? Começa a apitar, eles ficam nervosos tal. E acaba, tipo, é coisa que a gente aprende aqui nos primeiros passos aqui. Mas às vezes a coisa fica meio tensa, a turma acaba esquecendo de tudo isso aqui. Cara, tá dizendo aqui que é 2 pontos. Mas eu já vi situações onde a pessoa reprova, né? O examinador perguntou, a pessoa não sabia responder e aí tipo, beleza, reprovou, né? Já vi isso acontecer, tá? Na hora que for abaixar o freio de mão, turma, né?
for fazer o controle aqui, eu sempre peço para a turma ficar com o pé no freio, né? Aperta o freio para poder destravar esse. Na hora que destravar, vai apagar a luzinha aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. É que desse aqui não fica aquele pontinho de exclamação lá, ó. Eu pisei no freio aqui, eu abaixei aqui, aí ela apaga, entendeu? E na hora de subir deixa para fazer o barulhinho, porque aí eu acho que fica melhor para poder, pelo menos no começo, pegar esse hábito, entendeu? É que na hora que fica nervoso passa por cima de algumas coisas, né? Vamos lá, dar sequência aqui. Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação do veículo ou do clima. Cara, eu trabalho assim com a turma aqui. A gente transita 15 quilômetros por hora é o mínimo, 25 é o máximo, né? Para não ficar nem naquele negócio de que às vezes fala 30 aí, tipo, tem situações aqui que a turma tem um pouquinho do pé pesado, é difícil de conseguir centrar as coisas aqui, né? A gente passa por umas ruas aqui meio que esburacadas e às vezes o carro, tipo, eles estão ali, tá 20, tá, mas tá tipo meio que forçado. Então, eu peguei um jeito de fazer com a turma aqui, ó, na área mais residencial, vamos ficar abaixo de 20. Pegou um asfalto mais lisinho, passa ônibus, fica 20, 25, tal, vamos manter o cantinho ali e tal, beleza? É isso. Na prova o percurso é curto, né, gente? Então 20, beleza, vai resolver, vai atender legal o que vocês precisam fazer lá. Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o início do exame. Interromper o funcionamento do motor é deixar o carro morrer, né? Deixar o carro morrer, no caso aqui, 2 pontos. Se o carro morrer 2 vezes, 2 e 2 são 4, não pode ter mais que 3, então a casa cai. Certo? Fazer conversão incorretamente. Cara, tem várias maneiras da gente poder falar sobre essa questão aqui, ó. O vídeo tá ficando meio longo, né? Mas vamos lá. Ó, pegar por dentro não é legal. Pegar aqui com a mão só não é legal também fazer esse tipo de situação. Na hora da conversão na rua, analisar a condição. É que isso, para explicar, é legal a pessoa tá fazendo aqui, sabe? Para poder deixar mais claro aqui para vocês, assim, no caso, né? A conversão lado direito mais fechado, esquerdo boa parte das vezes mais aberto. Cabe uma série de coisas aqui dentro dessa condição. Usar a buzina sem necessidade em local proibido. Cara, desses 9 anos aqui ainda não aconteceu nada assim relacionado à buzina, sabe? Eu peço pro pessoal dar um toquezinho leve e breve diante de alguma coisa, se tem alguma coisa obedece, meio desatento, alguma coisa meio que na frente, só para dar um sinalzinho que a gente está passando, mas vamos lá. Desengrenar o veículo nos declives. Às vezes está chegando perto da parada obrigatória, a turma mete o pé na embreagem e vai com o carro, então mesmo desengata lá. Não é legal fazer isso, né, turma? Chegou a parte da parada, vem trabalhando o freio devagarzinho, chegou o ponto da parada com o pé já no freio, aí aperta a embreagem já com o carro parado, aí mexe na alavanca, tá? Colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias, né? Às vezes só entrou no carro. Isso acontece um pouquinho em alguns casos, cara, tipo da reabilitação, onde não se tem muita. Não é todo mundo, né? Mas onde eu já peguei alguns casos que a pessoa não tá com muita paciência de escutar as orientações. Então ela entra aqui, já põe o cinto e tal, liga o carro, já mexe o volante, o carro começou a andar, ele coloca a seta. Não, tá errado, entendeu? Então aquela história: porta, banco, retrovisor, cinto. Se conseguir trabalhar o ponto para o carro não dar tranco, é melhor. Quanto menos tranco o carro der, é melhor. Coloca a seta antes de mexer o volante. Observou o retrovisor, coloca o rosto na janela. Então precisa observar essas coisas aí, tá? Onde é que eu estava aqui? Fazer conversão. Tá. Aqui, essa é boa também. Usar o pedal de embreagem antes de usar o pedal de freio nas frenagens. Gente, de acordo com o regulamento aqui, as paradas com o carro, né? Quando precisar usar a embreagem, é pé direito, pé esquerdo, é freio devagarzinho, embreagem super forte. Não é embreagem primeiro, tá? Se caso pisar na embreagem primeiro, perde 2 pontos de acordo com as regras do percurso. Beleza?
Entrar das curvas com engrenagem de tração, o veículo em ponto neutro. É aquilo que eu tinha comentado. Desengatar o carro, entrar com o pé na embreagem. Não é legal fazer isso. Essa aqui também é boa. Engrenar, utilizar a marcha de maneira incorreta durante o percurso. Eu vou usar um exemplo aqui. Quando se fazia a baliza, a rua que a gente... Até o local onde faz a prova, a rua era meio descidinha, onde fazia a baliza, que não faz mais, e o local que a gente treina também é muito próximo disso. Então o que acontecia? Quando chegava na hora do ponto, né, de colocar o ponto lá no cantinho do vidro, eu sempre pedia pro pessoal, ó, colocou no cantinho do vidro, coloca a marcha ré antes de mexer o volante. Porque o que acontece? Isso também lá, um salve pro Robertão lá da Zona Sul. O pessoal esquecia, colocava o carro lá no ponto lá do vidro, girava o volante para o carro entrar na vaga e ele ia descer porque a rua, né, é descidinha. Aí fazia a baliza toda com o carro na primeira. E aí quando precisava ajustar um pouquinho ele ia para frente. Marcha inadequada para o percurso, meu carro foi para trás com marcha de andar para frente, tá errado, beleza? Em outra situação também, tal, que pode aplicar nessa falta aqui, vai engatar a segunda, é meio tipo assim, é mais no começo, quando não tá com a coordenação tipo legal, às vezes tá meio nervoso, não prestou atenção na orientação do instrutor aqui, vai colocar a segunda, coloca a quarta, vai colocar a primeira, coloca a terceira, então é esse tipo de coisa. Ou então cortar na embreagem, sair com o carro na segunda, e isso também pode ser aplicado aqui, né? Dentro do percurso, pessoal, cortou na embreagem, reduz para a primeira, beleza? Essa foi a de engrenar, utilizar a marcha. Cometer qualquer infração de trânsito de natureza média, vai perder os 2 pontinhos. Chegando na parte de um ponto, pessoal, provocar movimento irregular no veículo sem motivo justificado. Tudo aquilo que foge da locomoção comum e normal do carro é considerado movimento irregular. Mexer bruscamente no volante, pisar com tudo no freio, soltar a embreagem com muita força, acelerar com muita força, passar com tudo no buraco, na lombada, que no outro dia. Mas o buraco é culpa minha? O pessoal falou, gente, o buraco não é culpa nossa. Mas o controle do motorista, né? Então como é que você vai passar chacoalhando tudo, meter o carro dentro do buraco? Aí é movimento irregular, cara. Passa devagar. Controla no freio, não dá para fazer, velho, dá para fazer. Controla, vai passar, conhece o lugar. Isso estou falando em questão das aulas, né, turma? Como passa várias vezes no mesmo lugar, dá uma analisada, controla mais no freio, evita do carro ficar chacoalhando, pulando. As trocas de marcha vai controlando aos poucos aí. Então, pessoal, é isso aí. Dando sequência que o senhor Fernando veio perguntar um negócio aqui. Na parte do movimento irregular, cara, passa devagar no buraco. Outra coisa que a turma faz também é cortar para o lado esquerdo, não tá com reflexo legal ainda, passa devagar, cara, devagarzinho, vem freando, deixa o pneu da frente encostar, ou então se for cortar para algum lado, corta para o lado direito, né? Se não tiver olhando, observando o retrovisor. Essas coisas elas acontecem muito tipo início, assim, sabe, gente? Início, quando tá pegando tudo, o beabá do início ali, sabe? Não tem coordenação, tá aquele comecinho, ele é mais tenso mesmo. Mas para resumir, tenta eliminar todo o tranco que puder dar, tenta evitar tranco. Quanto menos tranco o carro der, vai ser melhor. Beleza? Ajustarem corretamente o banco do veículo destinado ao condutor, né, cara? Isso aí também é questão de orientar. Não ajustar devidamente os espelhos, tá? Também apoiar o pé no pedal de embreagem com o veículo em movimento também, tal, de acordo com a regra do percurso. A embreagem vai ser utilizada para trocar de marcha para ajudar o carro a parar. O carro em movimento, pé esquerdo fica lá no cantinho. Utilizar ou interpretar corretamente os instrumentos do painel, né? São situações dos primeiros dias, né? Dá uma passada pelas luzes aqui, que é interessante. Eu não acho muito interessante pegar isso no início, cara. No início, às vezes, tal, no primeiro dia e tal, trabalhar, eu particularmente, gosto de trabalhar a parte da coordenação, começou a entender mais essa atmosfera aqui, esse mundo aqui, vai começar a entender um pouco mais sobre o carro, aí acho legal dar uma pincelada sobre essa parte aqui das luzes aqui, de alguma coisa, o que funciona, contagiro, marcador de temperatura, do combustível, o odômetro, tudo isso aí, né? Acho legal passar por isso depois.
Dar partida ao veículo com engrenagem de tração ligada, é o carro engatado, né? Entrou no carro, porta, banco, retrovisor, cinto, antes da partida, vê no caso se a alavanquinha ela mexe para o lado da perna do motorista e para a perna do passageiro. Não precisa dar aquela chacoalhada não, tá? Isso aí não é legal pro carro, vai dar um toquezinho pro lado. No caso do carro aqui, é que esse aqui não dá para mostrar aqui, né? Porque aqui o carro é automático. No que a gente usa aqui, ele tá bem justinho, não tá todo molengão. Então ele bate a perna do motorista, a perna do passageiro ali, né? E aí beleza, o carro tá no ponto morto, ponto neutro, né? Tentar movimentar o veículo com engrenagem de tração em ponto neutro, esquecer de engatar e ficar acelerando para ele sair do lugar, não vai dar certo, tá? E cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve, perde um pontinho, beleza? Gente, para deixar claro aqui, eu peguei essa situação toda no boleto, ainda no sistema da reprovação por 4 pontos, tá? Como eu disse no início, o boleto foi atualizado, muitas mudanças estão acontecendo, né? Tem muitos itens aqui do novo boleto que eles riscaram, mas eu acho que é válido pegar essas informações diante do que às vezes eu venho vendo lá no dia do exame, lá pessoal falando um pouquinho sobre essas coisas, né? Com essas dúvidas aí. Então é isso aí, pessoal. O vídeo ficou bem longo. Eu espero que tenha sido que tenha ponto assim de esclarecimento para a turma que tinha dúvida. Assim que ficar claro para mim também aqui essa questão do novo boleto, vou procurar atualizar aqui também as coisas aqui no canal, e é isso aí, beleza? Eu queria agradecer de verdade todos os inscritos aí, o pessoal que tem visto os vídeos aí. Vejo que tem bastante visualização aí, né? O pessoal às vezes esquece de se inscrever lá, mas eu agradeço muito a todos que levou em conta se inscrever, e vamos acompanhando aí o Dirigir na Sua Essência, dicas para sugestões, na verdade, né? Tu não gosta de tratar assim, alguma sugestão aqui para poder andar, dirigir, conduzir aqui naquela condição onde é a essência do dirigir mesmo, sabe? De uma maneira mais objetiva. Aqui eu falo um pouco da primeira habilitação porque é o ramo que eu atuo aqui, mas mais voltado para essa situação aqui do dirigir, o prazer em guiar, em dirigir um carro. É mais em cima disso, beleza? Um forte abraço, muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu, abraço.